Nós colocamos aqui gestão, mas na verdade o que nós estamos preocupados é com problemas de infra das grandes cidades também, como mobilidade, problemas de transporte. Não dá para ganhar produtividade a nível do trabalho com a melhoria do processo automotivo, de automação. E você perder isso quando o cara demora 4 horas para chegar da sua casa ao trabalho, a produtividade dele é zero, porque ele chega esgotado, sem melhor dinâmica do trabalho, enfim. E também não dá para ter as cidades tão caóticas, tão difíceis, porque isso vai criando um ambiente ruim para as pessoas viverem. Por outro lado, o problema de logística é maior do que esse ainda, porque o destravar dessa infraestrutura é totalmente necessária para que a gente possa ter mais capacidade, não só interna, como no mercado externo, a nível da exportação. Como você trabalha muito nisso, você foi um estrategista de montar essa parte a nível de governo. A EPL é fruto da sua observação conceitual, de que precisava ter uma empresa que pensasse planejamento de longo prazo e logística, colocando o tema da logística como um tema e um nó central para todo esse destravar que eu mencionei anteriormente. A gente queria, primeiro, te ouvir, ou seja, que você livremente, nos primeiros 5, 8 minutos, falasse um pouco de como é que você estava pensando isso, como é que o Brasil está assim. E a gente aí vai fazendo um ping-pong. Podemos começar? Podemos. Assim, eu acho que toda... E essas coisas só se revelam quando você precisa, assim, tanto a logística quanto a mobilidade é como uma mão invisível que faz as coisas funcionar. Você só percebe quando não funciona, né? Então, assim, a gente veio de um processo longo de recessão, né, desde os anos, final dos anos 70 até começo de 2000, e sem nenhum planejamento e sem nenhuma ação para resolver problemas estruturais que a gente tinha. A gente tinha, mas não aparecia, porque como o país estava parado, está tudo estagnado da forma que era, a gente convivia com os problemas e eles não eram tão graves. Quando no governo Lula se fez um processo que tem a vertente da inclusão social, quer dizer, você traz um conjunto de pessoas que estava alijado do processo da atividade econômica, do processo de produção e consumo. Você melhora a renda dessas pessoas. E isso provoca um processo de aceleração do crescimento econômico, o país volta a crescer. Todas essas falhas, elas passam a se revelar de uma forma grave. Porque assim, você permitiu o acesso a uma opção de pessoas que não tinham acesso a automóvel, passam a ter acesso ao automóvel. As ruas já estavam com um problema de capacidade, já estavam com saturação, sem essas pessoas. Quando essas pessoas se incorporam, aquele problema que você já estava acostumado a conviver com ele passa a ser mais grave. Quem estava dentro passa a ter uma reação, uma sensação de perda. Assim, eu tinha uma coisa que piorou, e quem está entrando está falando assim, eu entrei num caos, né? Então essas coisas passaram a se revelar de uma forma muito grave. Tanto na parte da mobilidade quanto na área de logística, que é a mesma coisa. Assim, eu tinha uma complexidade econômica, eu tinha um nível de exportação, eu tinha um nível de consumo, que bem ou mal minha infraestrutura era capaz de atender. Na hora que isso aumenta, eu vejo que ela não só não era, como agora piorou. Né? Então, a gente passou a ter, com relação a essas coisas, duas sensações. Assim, de quem já tinha aquilo como um bem, tem a sensação de que aquilo piorou, e quem entra fala assim, eu não tenho. Né? Bom, e por que isso acontece? Porque nós sempre estamos correndo atrás do prejuízo. A gente primeiro cria o problema e depois você pensa qual é a solução que tem que ser dada. E isso vale para a logística mobiliária, como vale para serviço médico, segurança. Quer dizer, você aumentou a demanda para o serviço público de toda a natureza. Quando você fala de consumo, de bens de consumo, a população tem um acesso. Eu importo nada.
Então, comprando muita televisão, não tem televisão, eu importo a televisão, resolvi o problema da televisão. Infraestrutura não é isso, né? Ela exige uma coisa. Quando você percebe que você tem que dar essa resposta a uma crise que já se instalou, você se depara com outra coisa que também foi feita ao longo do tempo e ninguém falou nada porque ninguém sentia falta, que é a estruturação, a capacidade do Estado, tudo bem, de responder, de agir, né, de prover o país da infraestrutura que precisa. E essa incapacidade, ela se traduz tanto na falta do Estado de ter um diagnóstico, de ter, certo? Chegar e falar assim, eu tenho esse problema e para esse problema a solução é essa, né? E a capacidade do Estado de prover aquela solução que ele encontra. Ele fala assim, eu agora vou contratar uma obra, vou fazer isso, vou construir uma estrada, vou ampliar. E aí você começa a perceber que também o Estado não tinha nenhuma dessas capacidades. Nem a capacidade de formular a solução, nem a capacidade de implementar uma solução que formulasse. Eu lembro quando a gente lançou o PAC em 2007, você fazia... Assim, o IBAMA não tinha gente para analisar o processo de licenciamento ambiental. O DENIT não tinha engenheiro para fazer projeto, para analisar o projeto. E não tem lugar nenhum do mundo, e aí você vai dos Estados Unidos como exemplo numa ponta e a China como exemplo na outra, em que essa base de infraestrutura pública ela seja suprida com iniciativa privada. Em todo lugar, o Estado ele é o agente propulsor dessas coisas. Ele é que financia, ele investe o grosso do dinheiro, ele é que modela, certo? Ele tem que ter a capacidade de articular e de fazer as coisas acontecer. E no Brasil a gente vive um pouco essa coisa de achar que o Estado, a intervenção do Estado, a entrada do Estado das coisas, ela é indevida, isso é intervencionismo, isso é não sei o que lá e tal. O que é uma bobagem, porque assim, onde que não é? Os Estados Unidos anunciou um programa grande de transporte de massa, de mobilidade, transporte de ferroviário de alta velocidade. O Estado ia investir 70 bilhões, porque senão não fica de pé. Assim, todo o upgrade, toda a modernização de infraestrutura que teve no Japão, na Europa, na China, qualquer lugar, foi com a forte participação do Estado. E aqui a gente acha que o Estado é uma coisa espúria e desnecessária nesse processo. E não é. Uhum. Né? Então, assim, a gente só sai desse processo, porque assim, eu tenho um gap de serviços de infraestrutura que está claro, está evidenciado aí nos centros urbanos, na logística, em todo lugar. Para sair desse processo, eu preciso de duas coisas. Eu preciso, primeiro, no curto prazo, fazer uma ação contundente de reversão, de implantação de solução para esse problema. E segundo, eu preciso ter a capacidade de não deixar que isso aconteça de novo. E aí entra o planejamento. Eu preciso de eliminar um déficit que eu tenho e começar a trabalhar para que não haja mais déficit. E não haver mais déficit significa eu ser capaz de antecipar os problemas. Vai ter um problema aqui, eu tenho que fazer essa solução e eu tenho que fazer nesse tempo para que o problema não aconteça. Uma coisa é você chegar para a população que está na rua reclamando que o transporte está ruim e falar, vou fazer no metrô, daqui a 6 anos está pronto. O cara fala assim, e hoje, cara? Daqui a 6 anos eu não sei nem se eu estou aqui. A população, quem está vivendo o problema, ele quer a solução para aquele momento. Então eu não posso ser reativo com relação aos problemas. O problema se instalou, eu agora vou reagir e vou tentar resolver. Eu fico distante, a solução fica distante da sensação do problema. Então eu tenho que ter a capacidade de prever, vai ter. Isso elimina para frente. Para trás só tem uma solução. É construir a capacidade de fazer e implantar soluções. Então, quando se criou a EPL, um pouco essa visão. Eu conseguir articular o que eu tenho que fazer no curto prazo,
para fazer, ao mesmo tempo em que eu começo a ter uma visão de longo prazo, para começar a preparar o que eu tenho que fazer daqui a 1, 2, 3, 4, 10 anos. Perfeito. Deixa eu... Agora, desculpe, não tem lugar nenhum do mundo em que as ruas das cidades, no horário de pico, sejam uma maravilha. Claro. Isso não existe. É. Então, assim, a gente às vezes fica revoltado ou as coisas não têm solução. É. Eu falo assim, eu quero uma cidade que o trânsito flua bem 24 horas por dia, vai para outro lugar. Eu Claro. fui para a roça. Na roça flui 24 horas por dia. Claro, claro. Mas assim, o problema nosso é que nós não temos alternativas a isso. Você pega em Paris, o cara vai sair do carro às 6 horas da tarde, ele não vai andar. Então você está com pressa, ele desce, pega o metrô e vai, mas ele tem o metrô. O problema é que nós não temos, né? Tá certo. Na linha que você colocou, tentando fazer uma separação para ajudar até no processo de depois nós estabelecermos a parte de estruturação do texto. Você chama a atenção que tem uma institucionalidade inadequada que não é recente, então ela é estrutural. Ou seja, não há um pensar sobre planejamento de longo prazo já há muito tempo no Brasil, e a questão da infraestrutura foi deixada de lado, ou pelo menos o planejamento da logística da infraestrutura foi deixado ao longo do tempo, e isso ocasionou, com um mercado interno pujante e a inclusão das classes C, D e E, um problema seríssimo de mobilidade e de transação de mercadorias e serviços. Então, você chama atenção para esse lado da institucionalidade. Parte dessa institucionalidade estaria resolvida, ou pelo menos se tentaria ter um modelo de governança que atuasse tanto naquilo que um dos programas que você citou, que é o PAC, mas tem outros, portos, aeroportos e outros mais, estaria conjunto com a EPL. A EPL seria esse papel de dar solução no curto prazo e de dar um olhar, ou perceber um olhar de longo prazo. Mas aí eu te pergunto ainda na institucionalidade. Por que ocorreu isso? Porque, na verdade, se a gente pega os planos anteriores, tanto o próprio BNDES, eu me lembro, tinha alguma coisa relacionada a isso, sempre teve uma área de infraestrutura pensando essa ideia do planejamento, mas também tinha aquela, não estou dizendo que seja o melhor dos mundos, mas era uma percepção do Eliezer Batista, daquele programa de logística, de distribuição, de hidrovias, ferrovias interligadas com portos e aeroportos, todos eles interligados, que também não andou. Há uma lógica dentro da estrutura, não sei, não diria governamental, mas estrutural da economia brasileira, e não pensar esse patamar. É isso? Essa institucionalidade, ela é estrutural da própria cultura, da maneira como nós trabalhamos, o impulsionar das cadeias, é isso? É isso, assim, porque você pensar para frente é uma coisa angustiante. E normal. Deixa eu só incluir uma questão aí. Isso também é fato de que nós não temos capacidade de engenharia, de planejamento no país, ou consultorias? Por exemplo, uma coisa que você... Assim, teve uma época... Eu quero tentar ver se há uma articulação. Teve uma época em que a gente fazia planejamento. Bom, o que gerava o planejamento? Eu preciso de investir 600 bilhões em infraestrutura. Eu não tenho infraestrutura. Certo? Aí o cara fala assim, mas nem eu tenho 600 bilhões. Qual é a solução? Vou acabar com o planejamento. Porque assim, eu paro de ficar angustiado. Eu paro de planejar. E foi o que nós fizemos. Nós tínhamos um JPOT que planejava logística do Brasil inteiro. Formulava planos. Crise energética dos anos 70. O JPOT tinha um processo de como é que eu mudo a matriz energética do Brasil. Eu preciso ter ferrovia. Certo? A EBTU fazia toda a articulação do planejamento urbano. Tinha programas de investimento com o Banco Mundial, de apoio às prefeituras, às regiões metropolitanas, para investir na melhoria da mobilidade. Só que isso implicava em eu ter consciência. Oi, Nassif, tudo bem? Tudo bem, João? Tudo bom. Bota no gancho que fica melhor para o Nós já começamos aqui, o Bernardo está aqui, tá? Legal, tá bom, Bernardo? Tudo bom? Ele está, eu vou te reportar bem rapidamente. Ele começou a fazer um panorama geral sobre os problemas de planejamento, de logística, e o que isso afeta, uma das questões, mobilidade ou outras vias existentes.
chamou a atenção para a questão da institucionalidade, que é muito inadequada, portanto, o modelo de governança, EPL seria uma solução, mas foi destruído ao longo do tempo, se eu entendi, ou seja, ele foi esfacelado, o GEIPOT existia, a EBTU e outras instituições que poderiam fazer esse papel, e você perdeu essa capacidade de planejamento, e com a entrada, ou a pujança do mercado interno, ou a dinâmica do mercado interno, isso se agravou, porque tanto pelo lado da mobilidade, quanto pela transação das mercadorias. Então ele agora está falando mais, e eu comecei a tentar separar por temas, da institucionalidade. Então vamos lá. Pois é, então, assim, eu estava falando que o planejamento do Brasil ele acabou porque ele angustia o governante. Né? Assim, então, a gente planejava, você fala, pô, eu preciso... A IPTU tinha um diagnóstico em 1985 que eu tinha nas 200 cidades porte médio, eu não estou falando das grandes cidades, eu tinha 200 corredores saturados, urbanos, que precisavam de algum tipo de intervenção. Você fazer faixa exclusiva, botar um VLT, um metrô. O GEIPOT tinha um diagnóstico de todo o investimento que eu tinha que fazer para equacionar o investimento da SAF, para mudar a matriz energética, sair do caminhão e vir para o coisa. Só que isso implicava num esforço de investimento, num esforço de aparelhamento, no sentido de instrumentalização do Estado para fazer aquilo, que você fala assim, bom, eu não tenho perspectiva de ter o dinheiro, eu não vou fazer esse investimento, esse chato fica planejando e falando, só apresentando conta elevada. O que eu fiz? Acabei com o GEIPOT e com o EBTU. Aí, quando foi nos anos 90, a gente veio com um discursinho de que, não, assim, eu acabei com esse negócio, a iniciativa privada resolve tudo. Você pega no programa Avança Brasil, do Fernando Henrique, que tinha praticamente listada todas as ações que estavam no parque, que são necessárias para isso, e tinha um conceito, não, está aqui o programa, as ações são essas, a iniciativa privada vai pegar e vai executar. Só que isso não existe, isso não foi feito assim em lugar nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, que é a referência dessas pessoas. Então, assim, você desaparelhou o Estado, você tirou do Estado a capacidade de pensar, de formular, de preparar as coisas para fazer, ao mesmo tempo em que o país ganhou uma complexidade. Hoje nós estamos produzindo soja cada vez mais longe, hoje o consumo não se dá só em São Paulo, você tem a sociedade consumindo no Nordeste, em todas as partes. Então, assim, se aumentou as distâncias de transporte. Nos centros urbanos, a gente, lá nos anos 80, fez uma opção por um modelo tarifário de tarifa única, que foi ótimo porque o pessoal achava que o pobre andava longa distância e o rico curta. Então o rico subsidiaria o pobre. Não, assim, é uma visão errada. Mas assim, adotando tarifa única. O que aconteceu com tarifa única? O cara falou assim, eu vou morar lá onde o terreno é barato. Porque o transporte vai buscar lá e vai custar a mesma coisa. E aí você provocou uma expansão do centro urbano, né? Aumento da distância média, e aumentou o custo e diminuiu a qualidade. Porque agora você tem um ônibus que anda 2 horas para chegar no centro. O cara gasta 5 horas para chegar no trabalho. Então, assim, e isso, eu lembro que eu tive uma reunião com os empresários de ônibus uma vez, que eles falaram assim, não, o Estado precisa de voltar a intervir porque o pirata está tomando conta. Eu falei assim, tá, e vocês é que acabaram com o Estado. Numa determinada época, que o Estado começou a criar empresas de gestão do transporte urbano, de mobilidade, os empresários acabaram, fizeram a força política e acabaram com o aparato. Agora vem pedir socorro porque o pirata está tomando conta, ué, mas não era isso que era lógico? Do empresário fazer o que bem entende. Então, assim, não adianta eu querer resolver o problema da mobilidade sem que eu tenha no Estado instrumentalizado para fazer a gestão adequada disso. Não só pensando no hoje, como pensando no amanhã, depois da manhã e tal. Então, assim, essa desarticulação do Estado, essa perda que o Estado teve da capacidade de pensar, de refletir e de organizar a ação, ela matou o país. E é o que eu preciso resgatar. Não adianta vir com esse discurso eu preciso controlar a inflação, o déficit público, porque no dia seguinte vem assim, eu não posso contratar gente, eu não posso ter o Estado custeia pecado, claro, né? Eu não posso
não, eu não posso fazer esse investimento porque isso vai gerar uma pressão inflacionária. Não existe a forma de sair da situação que o Brasil está sem gerar pressão fiscal, pressão nas contas públicas, porque para sair disso vai ter que ter uma participação forte do Estado, como teve em todo lugar do mundo, certo? E nenhuma capacitação do Estado para articular essas ações. Agora, pensando... e isso vai gerar inflação também, porque na hora que eu começar... Você tem uma ideia, que a conta que a gente fez na EPL, eu estou no patamar de investimento investindo 15 bilhões por ano. Eu tenho que chegar a 100. Por ano? Por ano. Por que eu tenho que chegar a 100? Porque se eu não chegar a 100, eu não elimino o déficit, o que está devendo. Certo? Para depois entrar na velocidade cruzeiro. Então eu preciso passar 6, 7 anos investindo 100 bilhões para depois falar assim, bom, agora eu não tenho passivo, agora eu vou cuidar de não gerar novos passivos. Como é que eu passo de 15 para 100 sem gerar uma pressão inflacionária, sem gerar uma pressão nas contas públicas, sem investir? Nós temos máquina, nós temos engenheiro, nós temos no Estado, nós temos na iniciativa privada. O PIO não foi para frente porque nós não tínhamos um empresário. O governo falou, eu estou disposto a financiar, eu estou disposto a investir, eu estou disposto a criar as condições. Nós não tínhamos quem tocasse. As grandes empresas pediram para jogar no tempo. Nós não podemos fazer investimento nessa velocidade. Como não podemos? Nós temos que fazer. Claro. Nós não podemos ter essa limitação de capacidade que nós temos hoje. Nós temos que fazer as máquinas que precisamos, temos que formar os engenheiros e temos que fazer uma transição. Senão a gente não sai. Mas ainda no grau do Estado, e o Nassif, da institucionalidade, você acha que a gente retomou essa capacidade de planejamento e hoje, com a EPL e com as instâncias estabelecidas, o GEIPOT, de certa forma, foi retomado, pelo menos os princípios dele, né? E hoje você tem um horizonte de planejamento com o BNDES também, de longo prazo para essa questão? Eu acho que a gente está criando a condição para ter, como fez com a EPE na área de energia. Isso. Né? A EPL é para fazer a mesma coisa na área de logística. Só que esse processo de planejamento, ele não gera resposta no curto prazo. Não, no longo prazo. Então assim, futuro. Nós temos que ter um olho no gato e outro no peixe. Nós temos que estar, ao mesmo tempo que a gente está... Oi? Eu queria que você relacionasse um pouquinho aqueles pontos centrais que você definiu no início da EPL, como, por exemplo, eu conversei com o pessoal do Instituto de Engenharia. Você tinha conversado com eles para desenvolver uma metodologia dos projetos básicos. Né? E quais são esses pontos centrais que você começou a desenvolver para chegar naquela velocidade cruzeiro que você está prevendo aí? Pois é, para você chegar, para você ter uma velocidade cruzeiro, para você ter essa capacidade, para você ter eficiência na ação pública e conseguir fazer disso um atributo permanente do Estado, você precisa ter a capacidade de pensar bem e preparar bem as ações. O que é preparar bem uma ação? Primeiro, assim, eu tenho um problema de mobilidade urbana. A melhor solução é um BRT ou é um metrô? Eu tenho sérias dúvidas se nós estamos fazendo opção de BRT ou devia estar fazendo metrô. Aliás, eu falo dúvidas só porque eu sou generoso, porque eu tenho certeza que está errado. Certo? Bom, então tá. Então começa se eu estou pensando a solução certa. Então vamos supor que seja, um BRT. O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um bom projeto de engenharia. Então, assim, não é uma coisa... Hoje a gente pega... Se você pegar no governo 100 projetos de engenharia, você tem 100 qualidades e conteúdos diferentes na mesma coisa, sendo chamado pela mesma coisa. Então a gente precisa ter um projeto de engenharia que seja um projeto adequado para aquilo que eu vou fazer. Claro. Eu tenho que ter um processo... Não adianta eu demonizar o meio ambiente se eu não faço o básico, que é fazer um bom estudo de impacto ambiental. Eu tenho que ter uma boa avaliação e um bom debate com a sociedade. Eu vou fazer um BRT aqui, vai passar aqui no mangue, eu vou fazer essa medida compensatória, eu vou consensar que... Então, assim, todo mundo está consciente e está de acordo, tem que fazer o BRT, todo mundo está consciente de acordo que aquilo vai gerar um impacto ambiental, e todo mundo está consciente de acordo que
esse impacto vai ser mitigado com essa ou aquela ação. Então, assim, a parte da validação daquela ação na sociedade, e é nesse contexto que eu insiro a questão da licença ambiental, né? Assim, que precisa mudar. Eu não estou aqui fazendo projeto para... Né, assim, eu vou gerar impacto, eu vou fazer coisas que vão gerar impacto ambiental, não tenho dúvida. Então, assim, eu preciso fazer isso bem feito. Claro. Certo? Então, para que você tenha uma ação, qualquer que ela seja, construir uma estrada, fazer uma ferrovia, fazer um metrô, fazer um BRT, fazer qualquer coisa, para que você tenha essa ação eficientemente executada, ela tem que ser bem preparada. Uma preparação demora pelo menos 2 anos. Então, eu tenho que ter... Agora, tem ações que eu tenho que fazer em 6 meses. Então, essa ação não vai passar por isso. Ah, beleza. Só que aí eu tenho um conjunto de ações que eu vou fazer daqui a 2 anos, que eu tenho 2 anos para preparar. Então, eu vou começar a preparar o que eu vou fazer daqui a 2 anos bem preparado. Eu vou fazer mais ou menos o que eu tenho que fazer hoje. Eu vou fazer um pouco melhorzinho o que eu tenho que fazer ano que vem. E daqui a 2 anos eu faço tudo bem feito. Mas, em algum momento, eu tenho que fazer as 3 coisas paralelas. Você ia falar, Narciso? Então, mas para mim, você falou aqui da questão ambiental e a questão a questão dos projetos, por exemplo. E da modelagem, né? É? Assim, eu preciso ter um bom diagnóstico, um bom projeto, um bom processo de validação disso na sociedade e depois um bom modelo de execução. Como é que eu financio, como é que eu dou retorno, qual é a participação pública, a participação privada. Por exemplo, vamos pegar a questão de projetos. Quando a gente pega saneamento e outras obras, o governo tem dito que o problema é na prefeitura na ponta. Como se leva conhecimento para a prefeitura a partir da EPL? Da EPL, você teria que ter instituições paralelas, nos estados, para fazer o link entre a EPL e as prefeituras. O que seria um modelo adequado? Assim, eu vou te dar uma experiência, inclusive, interessante, porque envolve suprapartidário. Né? Então, assim, por exemplo, Belo Horizonte tinha um problema de mobilidade. A EPL está fazendo planejamento, estava fazendo planejamento de uma nova malha ferroviária. Nós tínhamos a possibilidade de tirar o trem de carga, temos ainda, né, de tirar o trem de carga de dentro de Belo Horizonte e liberar para Belo Horizonte 200 quilômetros de ferrovia pronta, que pode ser usada para mobilidade. Bom, então isso exige que a ação da EPL de projetar um contorno para a cidade de Belo Horizonte se dê articuladamente com a capacidade de Belo Horizonte de pegar o ativo que eu vou liberar, a ferrovia que eu vou liberar lá dentro e transformar aquilo num projeto de mobilidade, certo? Porque senão uma coisa, se eu falhar e não sair o contorno, ele também não faz o dele. E se eu fizer o contorno e ele não estiver preparado, ele corre. Bom, nós pegamos e falamos assim, então vamos fazer uma cooperação, vamos fazer isso junto, certo? Você me ajuda a pensar o contorno, onde é que é melhor passar, como é que eu vou equacionar, porque o trem não entra mais na cidade, onde é que eu vou botar o terminal para ele entrar na cidade. Eu te ajudo a resolver o problema do ativo, a gente vê qual é o melhor ativo, como é que a gente transforma as ferrovias de carga em sistemas de mobilidade e tal. E vamos trabalhar articulado. Agora, eu tenho que ter a capacidade de fazer meu trabalho e ele tem que ter a capacidade de fazer a dele. Então, assim, não existe essa coisa, é o governo federal que tem que ter ou é o governo estadual. Todos têm que ter. Na época da IBTU, a IBTU fazia isso muito com as cidades. Ela tinha uma capacidade de formulação, ela sentava com os municípios. Eu participei de um programa em que a gente ia na cidade treinar órgãos de gerência. Pegar os órgãos de gerência lá, as empresas municipais, e falar como é que calcula a tarifa, como é que dá reajuste, como é que organiza o sistema de transporte, como é que faz um plano diretor para a cidade, para que a cidade tivesse a capacidade de se pensar e se equacionar. Então, é uma coisa que o Estado ele tem que ter a capacidade em todos os níveis. E essa capacidade ela tem que estar articulada, ela tem que conversar. O plano municipal ele tem que estar subordinado
e articulado com o plano estadual, que tem que estar articulado com o plano nacional. Agora, Bernardo, em termos de institucionalização, o que existe? Existe um conselho de secretários do transporte, alguma instituição que permita você ter um relacionamento vertical? Não existe, você tem as instituições, só que elas não funcionam. Então, eu tenho um fórum de secretários de infraestrutura, certo? Só que eles não são alimentados por nenhum processo assim, não existe como se tem o Conselho Nacional de Política Energética. A gente tinha um Conselho Nacional, CONIT, a presidenta reformulou o CONIT, falou assim, agora tem 6 ministros, 6 representantes da iniciativa privada, e eles vão formular a Política Nacional de Transporte. Tá. Aí vai sentar 6 pessoas e o que eles vão discutir e quem que vai instrumentalizar esse conselho para que ele entenda o que ele tem que decidir e decida bem. Tem que ter um EPL que vai fazer um plano, vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma proposta de plano, vai levar para o conselho, ele vai aprovar e aquilo aí depois espraia para dentro da estrutura. O que acontece normalmente é que esses conselhos não são. O CONIT se reuniu até hoje? Não. Por que ele não se reuniu? Porque eu não tenho nada para mostrar para ele. Por que eu não tenho nada para mostrar? Porque eu não fiz o plano, eu não fiz o diagnóstico, não levei para ele. Claro. Certo? Então você tem um fórum de secretários. Por que ele não funciona? Porque ele não faz assim. Os secretários estaduais se reuniram, conheceram aqui o Plano Nacional de Logística, como é que quer fazer, viram que o estado deles está contemplado e decidiram que cada estado vai fazer a sua parte. E aí eles criam lá os fóruns dentro do estado municipal que vai fazer a mesma coisa. Mas você tem que ter uma guia desse negócio, que é um planejamento, é uma visão para frente, que é absorvida por todo mundo, que a sociedade está com você. Assim, ninguém tem dúvida que nós vamos fazer um BRT aqui, né? Então tá, quando a sociedade tem um consenso do que precisa fazer, fica fácil. Agora, então, só para a gente passar para outro tema, saindo dessa institucionalidade. Hoje, de fato, essa institucionalidade ela é inadequada. Embora você tenha a EPL, mas as instâncias existentes de decisão não fundamentam ou não têm a agilidade necessária para você implementar. Eu tenho estrutura e processo. Isso. Eu tenho eventualmente as estruturas, mas não tenho os processos. Tá. Então, na verdade, esta base criada de governança que pensava esse processo não aconteceu na velocidade que deveria. Isso tem um impacto negativo muito forte no você implementar os projetos de infraestrutura no Brasil. Então, eu acho que é isso que você está colocando. A participação do Estado ela é central, como é central em qualquer país do mundo. Isso é uma besteira, você tem toda a razão, besteira que falam o tempo todo. Haja visto, inclusive, em outras áreas, o que fez agora os Estados Unidos com relação, inclusive, a uma área que todo mundo diz que ela é privada, e nunca foi privada nos Estados Unidos, que é a área de ciência e tecnologia. Ou seja, o investimento público federal americano determinado, está no plano dele que lançou Obama, é só ler, mas as pessoas não leem. São quase 70 bilhões de dólares para dizer o seguinte, ou nós saímos do estágio que estamos com as nossas universidades hoje e jogamos para frente, ou nós vamos perder a corrida internacional em áreas de microeletrônica, saúde e outra. E quem fez o Estado? Diz o seguinte, universidades vão funcionar desse jeito, tá? E eu vou botar dinheiro em vocês. Então, é a mesma coisa aqui. Eu vou botar dinheiro, vocês vão comprar computador, porque com isso eu alavanco a indústria do computador. E daí? Vou comprar computador da indústria americana. Claro. Você pega a Alstom. A Alstom é privada. O governo francês foi, assim, ela foi vendida, o governo francês agora, administrou toda a venda, e isso não é intervenção do Estado. Saindo dessa parte da institucionalidade, entrando na parte dos recursos, você falou do investimento. Para que eu possa fazer de fato funcionar o mínimo de planejamento, ou o planejamento médio que nós construímos, eu precisaria, aí estou entendendo que os 15 bi é para tudo. Logística para ferrovia, hidrovia, rodovia, aeroportos, toda a infraestrutura existente no Brasil. 15 bi. São 100 bi, na verdade, necessários. Então nós estamos muito distantes, há um hiato aí enorme, uma brecha brutal. Como é que você olha isso? Então o Brasil vai se atrasando? A sorte do Brasil é que eu estou precisando de 100 bilhões e eu tenho 1 trilhão de oferta no mercado. Então, assim, eu tenho acesso a esse 1 bilhão, esses 100 bilhões. Assim, hoje, eu tive a oportunidade de fazer isso. Você vai em Londres, Nova York, em Singapura, em Dubai,
Nassif desistiu. Não, tá aí, Nassif? Oi? Tá. Você vai nesses países, você tem investidores que têm dinheiro e estão a fim de investir. Você fala assim, nós não temos engenheiro. A INECO, que é a EPL da Espanha, tem 3 mil engenheiros à toa, bem formados e não fazendo nada. Porque a Espanha parou e eles não estão fazendo. Então, assim, nós temos a oportunidade de trazer esse recurso. O mundo está em crise, pô. Nós somos uma grande oportunidade do mundo. Claro. Então, nós temos que trazer o capital que está lá fora, ocioso, nós temos que trazer as máquinas e as empresas, a capacidade empreendedora que está lá fora, trazer aqui para dentro. Nós temos a chance de ampliar essa capacidade nossa de fazer, usando a capacidade ociosa do mundo. Por circunstância, a gente tem essa oportunidade. Agora, não adianta eu achar que 100 bilhões, eu vou trazer 100 bilhões privado e o Estado vai poder só falar assim, ó, eu sou o grande contador, tomo conta das contas, minha conta aqui está fechadinha, certo? Sem criatividade nenhuma, aqui no papai com a mamãe, e beleza. Mas também não vou botar um tostão, não vai acontecer nada. Claro. Então, assim, eu não tenho 100 bilhões por ano para botar, mas se eu financiar isso, se o Estado tiver formas de participação, de parcerias em que a iniciativa privada financia, o Estado não... E essa equação está existindo? Para algumas coisas sim, para outras não. Eu acho que a gente funciona erraticamente nessas coisas, né? Assim, acho que falta isso ser uma estratégia de Estado mesmo. E vendida para a sociedade como uma solução. A sociedade é o seguinte, eu para investir 100 bilhões, não dá para gerar superávit de 3%, não dá para ter inflação de 4%, certo? Porque na hora que eu começar a botar 100 bilhões, vai ter pressão sobre mão de obra, vai ter pressão sobre material, vai ter pressão sobre tudo e os preços. Agora, vale a pena fazer o sacrifício de ter um déficit durante um tempo, ter uma inflação um pouco mais alta, porque esse investimento vai gerar uma duplicação da produção agrícola, nós vamos nos transformar no grande fornecedor de alimentos do mundo e nós vamos ter retorno, e aí nós vamos nadar em dinheiro. Certo? Você tem que ter um projeto que você mostra a lógica dele. Nesse sentido. Desculpe só. Assim, quando eu estava discutindo com os investidores estrangeiros, uma coisa recorrente era os caras chegarem e falar assim, não, eu vou investir na Colômbia e no México. Porque lá eles oferecem retorno mais barato. Nós vivemos isso com a Alstom. Eu falei você e o Paulo César, você lembra disso? Eu falei assim, beleza, vai para lá. Porque lá deve ter a mesma lógica. A diferença do Brasil para o México, para a Colômbia, é o seguinte, se você vier aqui me ajudar a botar os 100 bilhões de pé, esse país dobra de patamar e você vai ter oportunidade de crescer junto com o país. O México e a Colômbia, eles estão abrindo buraco para tapar buraco. Eles estão fazendo uma atividade e aquilo gera uma animação, mas aquilo não gera riqueza. Claro. Agora, nessa linha, em Nassif, a participação das empresas é muito concentrada, são poucas aqui no Brasil, e aí você pode contar que são as grandes empreiteiras que na verdade entraram nesse jogo, elas é que têm uma participação efetiva, e essa lógica de ser, e em qualquer lugar do mundo também são as grandes, mas essa lógica estrutural brasileira dessas grandes empreiteiras e a forma como elas trabalham com o Estado, isso também não é impeditivo, elas só entram numa jogada boa. Estou te forçando um pouco a dizer, ou seja, elas só entram naquilo. Fernando, Oi. eu queria junto com isso aí que o colocou, ver também como que essa insuficiência de construtora acabou levando a processos de terceirização, aí quarteirização, tanto que o pessoal está atribuindo lá o problema lá de Belo Horizonte também, né? Então, o caminho qual seria abrir mercado para os estrangeiros? Assim, eu acho, nós temos hoje 5, 7, 8, sei lá, vou botar 10 grandes empreiteiras. E nós temos 70 médias empreiteiras. Nós temos hoje no mundo vários investidores e vários capitais o que eles querem é a oportunidade de pegar uma empresa média e investir nela para que ela se torne grande. Então, olha só, nós temos a oportunidade de negócio para que essas empresas mudam de patamar. Nós temos investidores que estão dispostos a isso. O que nós não podemos é cair no discursinho das 10 e chegar e falar assim, não,
espera a gente ficar grande para fazer o investimento, certo? Nós temos que chegar e falar assim, ó, beleza, se você quiser crescer, você cresce, agora se você não quiser, eu estou pegando a 70 média aqui e estou botando para criar um mercado de 30 grande. E porque o país não pode ter seu ritmo condicionado pela capacidade das grandes empreiteiras de fazer a obra. Pô, eu preciso de fazer a obra. Assim, não me interessa se você tem ou não tem. Gente, uma coisa maluca nessas discussões era as empreiteiras chegarem e falar assim, mas você não pode duplicar a estrada em 5 anos porque a gente não dá conta de fazer. Ah, legal. Então o país agora vai chegar e perguntar para vocês o que vocês dão conta de fazer, para depois a gente pensar o que a gente precisa fazer. Ah, porra, eu preciso fazer. Vocês não dão conta, eu vou chamar quem dá. Eu vou criar a condição. Agora, então, assim, a gente não pode se afastar dos objetivos que a gente tem. Eu tenho que passar para 100 bilhões. Eu tive uma reunião com o pessoal da BIMAC, que eles vieram para lá e falaram assim, Bernardo, eu acho perfeito, agora a gente tem horizonte e tudo. Então, qual é o projeto? É passar para 100 bilhões? É. Em quantos anos? Ah, daqui a 4 anos. Ah, então tá. Eu preciso tomar decisão de que máquina que eu faço aqui, que máquina que eu trago lá de fora, em que momento que eu começo a fabricar. Então eu queria que você me desse, a gente fazer um acordo para detalhar esse projeto, para eu fazer meu plano estratégico aderente ao seu. Pergunta se foi para frente essa conversa. Não foi, né? Ah, pô, porque o governo começa, não sei mais se eu vou fazer, eu agora vou pensar, certo? Aí você tira aquilo que é a capacidade de compra do Estado ou a capacidade... Aí vira o terrorismo, que o Estado está com problema de superávit primário, que a inflação está coisando, aí você fala, não, então eu vou aliviar, não vou fazer mais não. Ah, então tá, então você não vai fazer mais 100 bilhões, eu não preciso me preparar, e aí voltamos à inércia inicial. Quando você prepara essa ideia, do lado das empreiteiras, tem um entendimento, um casamento, e depois ela, por um sistema de concessão, vai explorar, ou quem for vai explorar aquela via futura da melhor maneira possível, com as metas estabelecidas dentro desse planejamento. Agora, por lado das cadeias produtivas, aí estou falando da fabricação, houve uma preocupação com relação ao conteúdo local e, consequentemente, também com tecnologia, porque a EPL também tinha essa preocupação. O caso clássico é o trilho. É o trilho. Por que ele não produz? Nós já produzimos trilho no país. Por que ele não produz trilho no país? Porque não compra trilho. Ninguém compra trilho. Então o que eu vou produzir para vender para a China? Claro. Ela consome muito, só que ela produz todo, produz excedente. Claro. Então agora eu vou fazer ferrovia, eu vou botar uma fábrica de trilho. É a oportunidade que a gente tem. Nós precisamos fazer 20 mil quilômetros de ferrovia. Isso vai gerar uma demanda que bota uma fábrica de pé. Se alguém acreditar. Certo? Então, assim, o empresário, ele não vai, vem que vai ter o mercado. Ele fala assim, não, cria o mercado que eu vou. Claro. Certo? Então, assim, vai ter fábrica de trilho no dia que eu estiver fazendo ferrovia e tiver consumo de trilho, que justifique fazer o trilho aqui. O resto é conversa. Assim, eu posso chegar e falar assim, não, eu vou botar dinheiro, você bota a fábrica, o cara vai botar a fábrica, vai ficar esperando. Então, pelo que você está dizendo, hoje nós estamos ainda no estágio de construção de grandes infraestruturas, isso está, de certa forma, funcionando, em algumas áreas sensíveis ou não, aeroportos, por exemplo, quer por força da Copa ou não, isso aí é uma consequência, mas tinha-se um planejamento de que os aeroportos, da maneira que estavam, e os serviços crescendo, não só os serviços gerais, das pessoas demandando, mas os serviços também da circulação de mercadorias. Era muito forte no mercado interno, você precisava destravar essa infraestrutura. Por outro lado, era o porto também, e que ainda não foi feito completamente. O porto está muito mais atrasado, entendo eu, do que os aeroportos. E as rodovias que estão sendo recapeadas ou reestruturadas. Mas o lado efetivo de que o impacto que se poderia ter com o poder de compra do Estado para as cadeias produtivas locais, esse elo não foi junto. Quando você faz um processo de planejamento bem feito, você planeja. E era uma coisa que, eu não sei se o Nassif chegou aqui bem isso, mas que a gente estava fazendo EPL, assim, tudo bem, eu vou fazer o programa, vou passar para 100 bilhões. Então tá, o que eu preciso de recurso humano? O que eu preciso de material? O que eu preciso de indústria? O que eu preciso de... Isso a EPL fez.
A gente estava tentando. Eu não sei, eu saí de claro, lá. claro. Mas era a ideia de fazer. Então, assim, eu vou sentar com a BIMAC, vou fazer o planejamento com ele da parte de máquina, vou sentar com os engenheiros e fazer como é que a gente... Certo? Eu vou começar. Então, eu estou criando o mercado e eu estou criando as condições para que o mercado nosso se favoreça disso. Se favoreça dessa oportunidade. Né? Acontece é que para que isso seja uma coisa efetiva, tem que ser para valer. Você não pode ter dúvida. Claro. Você não pode chegar no meio do processo e falar assim, acho que não vai dar para fazer não. Vamos mudar isso, vamos fazer. Assim, aí as pessoas ficam sempre na expectativa de que aquilo tudo pode virar. Ah não, se o AES ganhar, muda tudo. Ah, então eu vou investir no longo prazo se eu tenho esse risco. Claro. Então eu acho que a gente tem que validar essas coisas na sociedade para que ela seja permanente. Ah, pode ganhar qualquer um, porque a sociedade vai exigir fazer a mesma coisa. Só para entender um pouquinho, quando você falou desses conselhos e tudo, se você tem tempo abrangente ideias maiores assim, para alimentar esses conceitos. O EPL continua fazendo isso, ele interrompeu. Eu não sei, né? Eu saí de lá há muito tempo. Assim, quando a presidenta criou o CONIT, criou a EPL, a gente fez uma proposta e isso foi feito. É o seguinte, nós pegamos todos, acho que eu já te falei isso, a gente pegou todos os estudos que tinham, eu não tinha um projeto, eu organizei eles como se ele fosse o embrião desse projeto. E falei assim, agora então eu vou levar no CONIT e falar assim, ó, a sociedade organizada aí, através da CNI, CNT, tá? Tem um diagnóstico aí que todo mundo acha que esses investimentos aqui são os prioritários. Eu não tenho um estudo profundo, mas quando todo mundo estudou, acha que provavelmente é mesmo. Certo? Então, enquanto a gente estuda mais profundamente isso, esse é o programa para fazer. Isso tinha que ser levado ao CONIT. Você sabe o que nós não conseguimos? Fazer a reunião do CONIT, para levar o plano. Não conseguiu? Não conseguimos. Você sabe por quê? Não vou falar. Não, mas assim, não conseguimos. Importante é que não conseguimos. Agora, você falou na revisão da legislação, inclusive na questão do impacto ambiental, que envolve revisar também, mitigar o processo do impacto e, de alguma maneira, revisar a legislação estabelecida no Brasil. Também essa perspectiva estava trabalhada, ou seja, o Brasil hoje está caminhando para isso? Não, estava assim, eu sentei com a Isabela e foi com ela. Ó, tem aqui 10 mil quilômetros de ferrovia, 7 mil quilômetros para licenciar. E o pior que não é isso, é que isso é só o começo, porque tem muito mais, né? Claro. Ah, então eu acho que... Então tá, então vamos criar uma coisa estrutural? Vamos. Então tá. Eu criei um núcleo de pessoas que conhecem o processo para gestão ambiental. Então, nos 10 mil quilômetros de estrada, 7 mil quilômetros de coisa, nós estamos fazendo, a EPL está fazendo o licenciamento. Tá. E está fazendo da forma, assim, discutindo. Quando teve as concessões de rodovia, nós pegamos uma equipe da EPL, uma equipe do IBAMA e corremos as rodovias todas. Aqui não precisa licenciar não, porque já está autorizado, aqui é licenciamento expresso. Não, aqui tem que fazer um estudo porque tem um mangue aqui. Não, ali precisa. Certo? Mapeamos a estrada toda. E aí, qual é o próximo passo? Então tá, então agora a EPL tem uma estrutura de licenciamento que contrata a RIMA, que articula com o IBAMA e que entrega a licença de instalação para o empreendedor ir lá fazer só a obra. Claro. É isso que tem que ser feito. Só que isso é um processo que começa mais ou menos e vai ganhando. Eles falam que o negócio de ferroviário, mas que eu acho que funciona para o governo também. Eles falam assim, ferroviário não aprende, ferroviário acostuma. Né? A ferrovia só ganha. Se você pedir um trem aqui na estação de Brasília, amanhã, 8 horas, ele vai passar um mês, ele chega meia-noite, chega meio-dia, 10 horas. Aí, pô,
Aí começa a chegar 8 horas. Aí se você mandar cancelar, ele continua chegando 8 horas, mais 3 meses para frente. Porque a rotina é que faz a eficiência, é a repetição. Então, assim, eu vou fazer um processo de licenciamento bem feito depois que eu fizer várias vezes, que eu acertar, que eu aparar as arestas com o IBAMA, que eu tiver uma equipe que compreendeu o processo, que pensou aquilo, certo? O problema é que a aflição impede você de fazer as coisas bem feitas, porque o cara fala assim, ah não, isso aí só vai funcionar em 2016, não estou mais aqui, eu quero é para amanhã. Agora, para amanhã não dá, cara. Você mencionou... E aí eu nem tenho 2016, nem tenho amanhã. Mas tentando depurar um pouco mais esse 100 bi. Quando você menciona a questão, e aí... É 100 bi por ano, são 400 Então, quando você menciona a questão das contas públicas, da pressão fiscal, o problema da meta superávit, enfim, esse é um lado da história. O outro, o mercado interno pujante, os serviços crescendo, demandando cada vez mais a infraestrutura com eficiência e com produtividade. O outro, a incapacidade ou uma institucionalidade que não responde na velocidade que deveria, embora se tenha um diagnóstico. A questão que ele levanta, e bem levantada, é de você tentar conciliar todas as institucionalidades a nível federal dentro da EPL, em que elas seriam um comando, praticamente, ou um articulador. Um articulador. Mas como é que fica, o Nassif levantou isso, mas eu acho que isso passou batido. Pelo menos eu não conciliei ainda. Na articulação com o Estado e município, porque são entes completamente diferentes. Nada que você vai ter que fazer uma intervenção no Estado, você pode determinar, a estrada passa ali. Mas e naquele município, como é que se deu isso? Isso se deu de forma mais... Isso não se dá. Eu lembro que o Lula uma vez levantou uma questão na reunião sobre habitação, não, e saneamento, que eu achei que foi super interessante. O pessoal estava lá, não, a prioridade são cidades pequenas, sei lá, e eu tenho uma fila aqui, que quem chega primeiro tem prioridade. Eu falei assim, vem cá, e quem não tem capacidade de preparar esse documento todo para entrar na fila? Não, esse cara está fora. Eu falei, tá, então a primeira coisa que ele tem que fazer, então a prioridade não é pela necessidade, é por quem tem capacidade de entrar na fila. Então vamos dar capacidade para todo mundo, claro, para a gente poder analisar a prioridade sobre outro sentido. Então, assim, não adianta eu querer que Minas Gerais faça um planejamento, se ela, assim, primeiro ela depende do meu planejamento, e eu não tenho. Né? E depois, se eu não achar que é correto, que ela tem que ter a estrutura para fazer isso. Certo. Você pega Minas Gerais, eu tenho lá o conceito é o Estado mínimo. Quando é que vai ter estrutura? Nunca. Nunca. Agora, ninguém percebe que é necessário ter uma estrutura. Porque as pessoas hoje, está todo mundo preocupado em dizer que tem um problema e cavar o problema em algum culpado. Né? Descobrir o culpado. Aí, assim, nós não estamos discutindo como é que eu resolvo os problemas. Certo? Então, assim, as pessoas, a sociedade, ela não chega a saber que é necessário. Para que eu tenho que ir a PL? Assim, quem é que defende? Se a Dilma chegar e falar assim, foi um mau passo, vou acabar com a EPL. Quem é que defende? Ninguém. Você vai na mídia, igual eu estou vendo regularmente, com aquele discursinho de, eu preciso de recuperar as contas. Qual é a proposta? Eu preciso recuperar as contas públicas e preciso cortar gasto. É a mesma coisa que você pegar uma fábrica que está com dificuldade e pegar para o contador. Claro. A primeira coisa que ele faz não, vamos fechar a linha de produção, que custa mais caro, né? Então não vamos produzir mais, porque eu corto o custo, aí eu liquido ativo, pago as dívidas e resolvi o problema da empresa. Resolvi? Nada. Mas é isso. Então, assim, nós só vamos... Eu falo que o que cresce para baixo é rápido cavalo. Nós só vamos sair no dia que a gente tiver a proposta de andar para frente. A gente chegar e falar assim, eu tenho que botar 100 bilhões por ano para dentro. E o que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que ter bons projetos, eu tenho que ter uma boa estrutura financeira, eu preciso ter um bom modelo, eu preciso ter um bom licenciamento. É isso que eu tenho que fazer. O resto é conversa. Agora, para fazer isso, vai ter impacto negativo nas contas públicas, vai ter impacto negativo na inflação, tá? Então, assim, esse impacto é por causa disso. Tá. Agora, por arrasto, então, tanto o Estado quanto o município estariam dentro desse processo. Só que tem que ter uma coisa articulada. A IBTU, o que ela fazia? Ela chegava para o município e falava assim,
eu tenho capacidade, tenho um programa com o Banco Mundial, tenho recurso, eu tenho capacidade de te ajudar. Você quer ajuda? Quero. Então tá. Então, vamos fazer um projeto junto? Vamos. Eu arrumo dinheiro, a gente faz o projeto junto. Ó, você precisa montar um órgão de gestão. Ah, pô, mas os caras aqui não sabem nem o que é tarifa. Ah, não, vem cá que eu vou te ensinar. Junta a sua turma, ó, a tarifa calcula assim, assado. Para você ter a gestão, você precisa de programar o transporte, programa assim, depois tem que controlar, tem que fiscalizar. Certo? Aí você vai lá, instrumentaliza aquelas pessoas para fazer o trabalho, o cara cria um órgão de gestão. Nos anos 80, foram criados. Belo Horizonte criou, Curitiba criou, acho que o único que está funcionando ainda é de Recife. Todas essas cidades tinham um órgão de gestão do transporte público. E onde ela ainda existe é onde é melhor equacionado. Aí chegou um momento e falou assim, não, esse negócio, o Estado está inchando muito, criando muita. Aí vamos zerar esse negócio, vamos acabaram com as empresas todas. Agora, um outro dado, que é o que toca ao privado, que é a tarifa. Você mencionou isso também. Não basta ter só um plano diretor, ter uma estrutura de planejamento montada, se não tiver a remuneração para o lado do concessionário. Mas também não adianta eu ter, assim, não adianta eu chegar e falar assim, vou fazer uma mega estrada para o Mato Grosso, eu não regulo tarifa é o empresário diz lá qual é a tarifa e tal. Certo. Aí o cara faz a coisa e cobra R$50 de pedágio. Ninguém Aí faz. o produtor de soja fala assim, eu produzi aqui, mas não dá mais para produzir, porque com esse pedágio Eu vou embora. eu não chego no porto. Claro. Assim, não adianta eu chegar e falar assim, ó, tem um puto sistema aqui de transporte, coisa, custa R$20 a passagem. Claro. Resolve o problema da população? Não. Então, assim, de novo, você tem que ter uma coisa em que fica de pé para o empresário, mas para a sociedade também, que cumpre os objetivos. Ah, eu preciso ter um transporte urbano, mas eu preciso de ter passagem barata. Mas justamente entendendo dessa forma, isso está hoje descolado da realidade do planejamento quando eu abro a infraestrutura, porque esse lado da tarifa vai pelo lado, econômico, dentro do governo E pelo lado da gestão. e pelo lado da gestão. Você pega, por exemplo, quando a gente fez a concessão de rodovia, estou fazendo lá no Mato Grosso, pô, não pode ter pedágio alto, porque senão eu estou fazendo uma estrada para melhorar a competitividade da soja, se eu comprar um pedágio alto, eu não resolvo o problema. Ah, bom, então como é que eu consigo fazer uma concessão em que o pedágio é razoável e o empresário ganha dinheiro? Ah, eu tenho que entrar aí que isso é poder público. Ah, na Espanha, as estradas são maravilhosas, tudo concedido, ninguém paga pedágio. Mas tem um subsídio aqui. Não, eu subsídio não, quem paga a conta. Você pega, transporte é vaquinha, é uma vaquinha. Né? Entrou no ônibus, quanto é que custa? R$100, quanto tem 100 pessoas, R$1 para cada um, pagou a conta. O que a gente faz? Assim, militar não paga, velho não paga, então eu ando de graça no ônibus. Né? Então assim, ninguém paga. Bom, sobrou para quem pagar? Aquele cara, eu não sou velho, não sou militar, eu pago a conta. Então, você pegou e tirou 20 pessoas, ficou as 80 chegaram lá, cada um pagou um pouquinho mais. Você vem fazendo isso sistematicamente. Bom, e aí você pega pro cara do ônibus e fala assim, agora você se vira. Porque assim, eu dei gratuidade pro velho por coisa, mas a passagem não vai aumentar não, porque senão a população vai quebrar o ônibus. Você se vira. O cara se vira. A crise que a gente tem hoje na mobilidade é a qualidade do transporte. Faz uma pesquisa e pergunta para a população se tarifa é um problema. É um problema sim. Você pega os estudantes lá, o pessoal do passe livre, que sempre teve que a tarifa, que é transporte de graça, porque assim, para eu ando de graça, alguém paga a conta, não me interessa quem, né? O empresário, o que ele faz? Ah, esse ônibus tinha 100 pessoas, agora 20 não estão pagando. Os 80 sobraram não querem pagar mais. Ah, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar 140 dentro do ônibus. Claro. Porque aí 20 não vão pagar e 120 vão pagar. E aí, o que significa isso para o usuário que usa? Eu vou andar num ônibus mais lotado, é menos viagem, então ele vai demorar mais a passar no ponto. E toda vez que você faz uma gracinha com a tarifa, não dei, pega aí, não dei o reajuste ano passado. O empresário, ele se equilibra no ato. Ele vai lá e diminui a viagem e aumenta a lotação do ônibus. E a população se revolta, porque piorou.
O serviço piorar. Então, isso é gestão. Você tem que ter, assim, o que o pessoal chama de interferência do Estado. Você acha que o Estado não tem que interferir no negócio desse? Claro que tem, porra. Né? Eu tenho que chegar e falar assim, ó, o militar não vai pagar, mas eu, o Estado, vou pagar por ele, tá? Para ninguém ter que pagar mais. Claro. Ó, eu não estou aumentando a tarifa, mas você não pode mudar o... Você tem que botar os homens para circular. Minimamente tem que garantir uma margem para o cara que seja razoável. Ah, pô, não melhora o transporte. E você tem que garantir... Essa é a solução da PPP, né? Não, e você tem que garantir que o serviço... Que é o modelo da patrocinada. Não, você chega e fala assim, ah, pô, ó, você bota o 11, eu te pago aqui, ó. Tem ou não tem passageiro, você recebeu o seu dinheiro. Ah, beleza. Você vai ter um serviço de qualidade. Eu posso chegar para a população e falar assim, ó, aqui vai passar um ônibus de 5 minutos. Por quê? Porque eu estou contratando e eu só pago ele se você passar de 5 minutos. Claro. Agora, não adianta eu chegar e falar assim, ó, vai passar de 5 minutos, tá? Ô empresário, você se vira lá, a tarifa é R$1, você vai lá e bota um ônibus de 5 minutos. O cara começa a botar de 10 em 10, porra. Nassif? Então, eu estava só querendo um levantamento da situação da ferrovia, governador. Eu tenho muita informação desencontrada, você não sabe o que parou, o que avançou. Qual é a situação do investimento ferroviário hoje? O que está de pé, o que parou, o que continua andando? Eu li na internet que assim, você tem um projeto de Lucas do Rio Verde até a Norte Sul, que, pelo que eu sei, está liberado, a TCU já analisou e está só aguardando para fazer. O governo lançou agora 7 projetos para ser preparado pela iniciativa privada, a PMI, que a iniciativa privada vai fazer o projeto. E tem a Norte Sul, que ficou pronta de Palmas até Anápolis, que também já poderia fazer uma concessão. Eu tenho a impressão que vai ficar para depois das eleições. Depois das eleições, eu tenho a Norte Sul e Lucas do Rio Verde para licitar, e no começo do ano que vem, porque são 8 meses o prazo aí das PMIs, no começo do ano que vem eu tenho mais 7 trechos para licitar, que é um pouco que as empreiteiras queriam, né, que espraiasse isso no tempo, né? Mas eu acho que o modelo está preservado e a intenção de fazer está preservada. Agora, Ricardo, quando teve dos primeiros investimentos para cá, o que segurou, digamos, essa criação? Ampliação da ferrovia? Segurou porque nós não tínhamos ninguém, assim, nós não tínhamos investidor. Assim, o governo chegou e falou assim, não, o pessoal falou que... O pessoal falou que não tem dinheiro para investir. Você que está aí, cara. Não vou atrapalhar você. Eu agora não vou falar mais não, que chegou o algoz do negócio aqui. Né? Já vi que você está bem, né? O Nassif, chegou aqui o Henrique Pinto do BNDES, presidente. Desculpa. Mas o Henrique é assim, as empresas chegavam para o governo e falavam assim, nós não temos capacidade de fazer esse programa todo desse tamanho. Nós não temos capacidade de... Não adianta você falar que o BNDES vai emprestar o dinheiro, nós não temos capacidade de ir lá no BNDES buscar dinheiro. O erro foi achar que era só essas empresas que eram no mercado. E que o programa tinha que ser do tamanho delas. O governo precisava ter chegado e falado assim, mas tem outras, né, cara? Não é só vocês, não, né? Agora, mas tem duas coisas básicas que eu acho que o governo poderia pensar para poder atrair outras empresas, principalmente de fora. Porque a gente trabalhou, a gente foi a Roadshow, tentamos fazer esse trabalho de uma forma intensa, né? O Elias também ajudou nisso. Mas a gente precisa de mais tempo, principalmente depois de publicar o edital, porque as empresas de fora que não conhecem o mercado nacional, elas vão querer uma segurança jurídica mais firme, e isso daí pode ser colocado pela publicação do edital final. Então, o tempo da publicação do edital até o leilão, a gente tem que repetir o trabalho de roadshow e convencer eles, mas com essa segurança. E outra coisa, é o que a gente sempre brigou, e que é a razão de desistir da ETL, ter um planejamento que siga o planejamento de longo prazo, porque aí você dá
condição de quem não está no país se planejar. Porque quem entra, principalmente no primeiro projeto, tem um custo muito alto. Ele vai ter um custo para o primeiro, então ele tem que se programar para os outros. Então, se não tiver outros, se ele não acreditar no programa, ele não vai investir no primeiro, que ele tem uma desvantagem em quem está aqui. Então, se a gente não entender esse tipo de situação, a gente não vai atrair gente nova, principalmente de fora. Os locais vão sempre ter vantagem, porque eles já estão aqui e eles já estão estudando. Então, essa questão acho que tem que ser, e não é de uma hora para outra, eu acho que é com planejamento e tempo. Claro. Não pode ser apressado nisso. Entra, Laplane. O Laplane chegou, Nassif. Oi, Laplane. O Laplane, o Henrique Pinto é superintendente de planejamento do BNDES, mais uma estratégia, toda a parte de planejamento, e o Bernardo está terminando aqui a entrevista conosco. Desculpa, eu sorri para Mentira. Você está aí hoje? Estou? Sai daqui, vamos conversar. Eu vou conversar aqui com a Alice. Deixa eu sentar aqui. Maria, O Nassif, vamos tentar então, mais 5 minutos eu termino, vamos conversar, o pessoal da FCE já chegou. Tá bom, estamos terminando. O que a gente poderia agora ainda para esse trabalho? Você, em pouco tempo, nos diz o seguinte: qual o futuro? Montamos isso tudo? Não. Ou seja, a ideia é pensar agora, não está completamente estruturado, tem uma questão do planejamento que ainda há brechas muito grandes e significativas, tem um problema de falta de entendimento dos governos, ou do governo, de que não se trata de, ao planejar isso, você estabelecer que esse princípio entra na meta fiscal, entra no superávit, entra nos problemas, vai ter que, na verdade, investimento é pensar futuro, como a gente entende na economia, Kalekianamente, ou seja, jogar para frente para depois receber a estruturação. E há um problema de articulação dos órgãos. Bom, mas há um problema necessário para a economia brasileira. Ou ela destrava agora, ou ela para e patina de novo. E nós vamos de novo, em termos de recursos e tarifas, ter um impacto grande no agronegócio, como você bem colocou, ter um impacto grande em vários serviços que são feitos hoje dentro das cidades. Não basta construir aqueles galpões de logística, você não dá condições para que eles possam funcionar na produtividade e na eficiência, concorrendo internacionalmente, inclusive. Então, como é que é esse pensar futuro? O que você poderia nos colocar para esse movimento? Eu acho que o que compromete o pensar futuro é você não ter a equação do presente. Assim. Não adianta eu chegar e falar assim, a longo prazo nós temos que fazer isso. Eu lembro quando eu tive uma reunião com o ministro de Transportes do Reino Unido, e eu estava explicando para ele qual era a estratégia da EPL. Assim, que a gente ia ter um programa de ação no curto prazo, a gente ia ter 2 ações paralelas, uma voltada para o curto prazo e a outra para preparação do longo prazo. Ele fez, Bernardo, eu acho que você está certo, porque tanto na Inglaterra como em qualquer outro país que eu conheço, o segredo dessas coisas é você conciliar o tempo político com o tempo técnico. Assim, entra um governante lá nos Estados Unidos, lá no Reino Unido, ele tem 4 anos, tem um mandato dele para dar uma solução, ele quer uma ação imediata. E aí ele vai para o técnico e fala assim, eu preciso de 2 anos para preparar esse projeto. Ele fala assim, não me serve, eu preciso fazer amanhã. Então, assim, se você não entender que você tem que atender essa aflição política, então você tem que preparar projetos que instrumentalize e que faça ação política de curto prazo, para que você tenha tempo para trabalhar nas coisas de longo prazo. Agora, você tem que fazer as 2 coisas juntas. Não dá para você falar assim, para o mundo aí que eu vou pensar e daqui a 2 anos eu dou resposta. Não funciona. Não funciona. Então você tem que ter a capacidade da resposta. O que você não pode, e me parece que esse erro nós estamos cometendo de novo, é você chegar e falar assim, não vamos pensar a longo prazo não, porque vão virar todo mundo para o curto prazo, porque o curto prazo está pressionando. A gente vai viver a vida inteira apagando incêndio. Tá? Porque eu não isolei uma parte da minha capacidade para pensar no longo prazo e falar assim, daqui a 2 anos não tem mais problema. Eu vou sofrer 2 anos e ser feliz no resto da vida. Ok, Nassif, tem mais alguma coisa? Não, a pergunta é essa, muito Laplane, você chegou? Bernardo, só uma última coisinha aí. Prossegue aquela última conversa sua com a Dilma aí, que você se comparou
que é? Saiu na mídia, que quando você foi se despedir da Dilma, você falou, presidente, não vai dar certo porque eu não sou que nem o Arno, que concorda com tudo que a senhora fala e concorda com tudo que a senhora repete. Eu acho que a diversidade é que faz as coisas serem ricas. Esse cara está cada vez melhor. Meu caro Nassif, é isso. Tá bom, então. Tá bom, pessoal, um abraço. Olha só, amanhã está confirmado, o Laplane vai conduzir. O presidente me deu horário, depois eu vou mandar. Ela acabou de me chamar. O Luciano? Luciano, né? Para que horas? 16 horas. Ah, amanhã. Tá, então ficou para as 16 horas, mas o Laplane aqui conduz com você as outras entrevistas. Tá. Na EBC, tá bom? Amanhã vai ter tudo, né? É, tem várias elas. Bernardo, queria agradecer muito. Foi Prazer. ótimo. Você tem algum documento que seja mais síntese dessas coisas que você está colocando? Você andou escrevendo alguma coisa? Do ponto de vista conceitual, do ponto de vista prático, eu tenho as coisas que foram feitas na EPL sobre esse planejamento. E se a gente pudesse ter acesso? Eu fiz recentemente eu vou te mandar uma apresentação. Isso. Que ela ajuda. Ela dá um pouco essa ela ajuda a gente essa a fazer coisa o roteiro dessa entrevista. do longo prazo, né, das camadas. Assim, É. Eu preciso começar a pensar. Eu vou te mandar e você vê. Tá legal. Nassif, obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.